Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, assim que vocês se acordarem, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, invocar do fundo do nosso coração, lá das entranhas, como diz a Bíblia. Louvado seja Deus. Invoque, amados. Invoque, amadas. Esse invocar é o que vai nos levar ao reino de Deus. Agora, para isso, eu e vocês precisamos estar sempre perseverando. Amém? Louvado seja Deus. Então, creia que o invocar vai nos levar ao reino de Deus. Primeiramente, ele nos salva de nós mesmos. Quando acordamos, invocamos o nome do Senhor várias vezes, com certeza essa salvação ela vai crescendo dentro de mim e dentro de todos vocês. Louvado seja Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, com certeza estamos bem leves, porque estamos no Espírito e abertinhos para Deus fundir mais e mais a sua palavra do dia em cada um de nós. Aí sim, aí podemos abrir a Bíblia para lermos as porções maravilhosas que Deus nos tem dado todos os dias. Louvado seja Deus. E hoje, 6 de novembro, ele está falando para nós em Ezequiel 14, 1 ao 16, 43. Hebreus 7, 20 ao 28. Salmos 106, 1 ao 12. E Provérbios 27, 4 ao 6. Portanto, amados e amadas irmãs, leiam com calma, dependendo do Espírito, sempre pedindo ao nosso Senhor: Senhor, me dá luz na sua palavra. É isso que eu preciso e com certeza que os irmãos e as irmãs precisam. Amém? Louvado seja a luz na palavra de Deus. E essa luz vem primeiramente para nos iluminar. Louvado seja Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, com certeza já estamos bem leves, bem desfrutantes. Aí sim, podemos abrir o nosso alimento diário, cujo título é uma série, cujo título é Deus nos chama para o seu reino e glória. Essa é a série desse alimento diário. E o título desse que nós estamos lendo, O Poder do Evangelho. Louvado seja Deus. Veja só, amados, só o título dá para entender que eu e vocês não podemos viver sem esse poder do Evangelho, que é a verdade de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, sexta-feira, bem desfrutante, nós estamos na primeira semana, tem a leitura bíblica com vários versículos que com certeza nós já lemos, louvado seja Deus, esses versículos que estão aqui, mas é bom reler novamente. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus. Depois tem um oralê. O oralê já está dizendo. Nós vamos ler orando ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. É o que o apóstolo Paulo diz com realidade no viver dele. Ele dizia: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, aliás, de todo aquele que crer. Veja só, amados, está lá em Romanos 16. Veja só, amados e amados irmãos. Eu e vocês já fomos escolhidos, fomos chamados, por isso que nós não podemos se envergonhar do evangelho. Aonde estivermos, que tenha oportunidade ou não, amados e amadas irmãs, vamos pregar o evangelho, que é o poder de Deus, para todo que crê. Se diz que é para todo que crer, então eu e vocês, com certeza, se cremos, não podemos se envergonhar do evangelho. Louvado seja Deus. E aqui hoje vai falar muito sobre o poder do evangelho, né?
bem desfrutante, 6 parágrafos bem desfrutante. Olha o título como é maravilhoso. Eu vou ler logo o geral, que é o poder do evangelho, que é o na semana, né? Mas o título de hoje é bem desfrutante. Está muito claro o que eu e vocês precisamos todos os momentos. Diz assim, precisamos de crer no poder transformador do evangelho. Portanto, amados e amadas irmãs, nós não podemos ficar em dúvida. Nós temos que crer nesse poder do evangelho. Ele é quem nos transforma. Agora, é preciso, né, amados e amadas irmãs, eu e vocês estar aberto para esse poder do evangelho nos transformar dia após dia. Amém? Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, tem muitas frases bem desfrutantes. Se eu fosse falar aqui as frases desfrutantes, levava um tempinho, mas eu vou ler só o primeiro parágrafo para vocês ficarem mais bem à vontade e na presença. Diz para nós que já cremos no Senhor Jesus, temos a tendência de pensar nos outros sempre que ouvimos falar sobre o Evangelho. É verdade. Pensamos no familiares, vizinho, amigo e até desconhecido. Isso acontece muito conosco. Querido leitor, todos nós que já recebemos o Evangelho precisamos crer no poder que ele tem de operar em nossa vida. Portanto, amados e amadas irmãs, só esse topzinho aqui, bem desfrutantezinho, já diz tudo para nós. Quando eu estou ouvindo o Evangelho, eu não tenho que estar pensando, aí foi para o meu vizinho, não, foi para aquela pessoa ali. Não, o Evangelho é para nós, principalmente que já cremos. Amém? Louvado seja Deus. Ele diz assim, muitas vezes não cremos que o Evangelho pode mudar-nos. É verdade. E a gente temos que crer que o Evangelho é o poder de Deus, gente, e pode nos mudar. Não podemos estar em dúvida, não podemos ficar em cima do muro. Podemos crer e confiar que esse Evangelho vai nos levar ao reino de Deus. Louvado seja Deus. Aí diz, como então esperar que ele mude outras pessoas? Se eu não crer, minhas palavras não terão peso e não transmitirão convicção. Tá vendo? Se eu não crer, eu não tenho como ter convicção de falar para as pessoas, não tenho aquele peso de falar com as pessoas na autoridade de Deus, porque eu não estou crendo. Eu estou falando só da boca para fora, sem expressar esse evangelho. Amém, amados? Amém, amadas? Eles, muitos acá acham que por já serem salvos, não precisam mais dessa palavra. É verdade. Julgando que ela deve ser destinada apenas aos incrédulos. Isso aqui é muito sério, amados. Muitos de nós pode pensar, eu já ouvi já várias vezes essa palavra, eu não precisaria para o incrédulo. Nós temos que pregar só para o incrédulo. Negativo. Nós temos que encorajar uns aos outros nesse poder do evangelho. É isso que Deus quer. Além de nós encorajar uns aos outros, o Senhor nos manda cuidar, encorajar e cuidar. Amém, amados? Amém, amadas? Louvado seja Deus. Aí diz assim, certamente já estamos salvos da perdição eterna, mas todo cristão precisa todos os dias ser salvo do mundo, do pecado, de sua personalidade difícil, de sua dificuldade de se coordenar com outros e de viver em paz com eles. É verdade. Isso aqui é muito sério. Muitos, não, já fui salvo, já estou salvo, está tudo certinho. Não, não é assim não. Nós precisamos sim estar todos os dias lendo esta palavra para nós sermos edificados. Amém, amados? Amém, amados? Nossa pregação não deve estar fundamentada apenas em palavras, isso aqui é demais, mas no poder de uma vida transformadora. Portanto, amados e amadas irmãs, no nosso viver, não podemos só estar fundamentado em palavras. Nós podemos sempre estar crendo que esse evangelho está nos transformando. Louvado seja Deus. Isso era, amados e amadas irmãs, o viver do apóstolo Paulo. Ele pregava o que ele vivia. Então,
Traga para hoje no Novo Testamento. Nós temos que pregar, mas viver, deixar o poder do Evangelho viver dentro de nós. Quando esse poder está vivendo dentro de nós, a expressão de Deus é vista fora. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou ler só algumas frasinhas bem desfrutantes. No segundo parágrafo, tem uma frase assim: não pense que você já se graduou no Evangelho. Ó oh, Senhor Jesus. Muitos pensam que já estão graduados, já sei de tudo. Não, 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 não. É assim, toda vez que Deus nos fala por meio da sua palavra profética, ele nos prega o Evangelho, nos dá esperança, nos motiva. É verdade. Nessas horas, que atitude devemos ter? Devemos, amados e amadas irmãs, crer no Evangelho. Amém? Louvado seja Deus. E, indo mais à frente um pouquinho, no parágrafo 3, tem uma frase bem desfrutante para nós. Olha, os que são tímidos, os que têm medo de servir a Deus, de pregar o Evangelho, quando se enche do poder que vem do Espírito Santo, tornam-se ousados. Isso aqui foi para mim. Eu era um irmão que tinha vergonha de pregar o Evangelho. Era tímido. Ó Senhor Jesus. Mas, ao passar dos anos, eu orava dizendo: Senhor, aquebrante-me, Senhor. Senhor, ajuda-me, Senhor, a abrir meu coração para que essa sua palavra possa penetrar até o ponto de dividir alma e espírito. E hoje, graças a Deus, eu não sou graduado em coisa alguma, mas me abro para que o Senhor possa falar todos os dias a minha necessidade e a necessidade do Senhor. Certo, amados, certo, amadas, é isso que nós precisamos. Se abrir para que Deus possa nos encher. Aí na frente ele diz: um dos grandes adversários que temos em nosso interior é o medo, é verdade. Mas o poder do Evangelho nos liberta do temor de nos consagrar totalmente a Deus. Tá vendo? É só eu e vocês começar a exercitar. Exercitando do Espírito, esse medo, primeiro, não existe. Porque Deus, Ele é Deus. Não tem medo de nada. Então, se eu sigo a Deus, por que eu temer? Eu tenho que confiar no meu Deus. Amém, amados? Amém, amadas? Creia, amados, que esse medo que nós temos dentro de nós pode ser liberto. É só nós depender do Espírito. Louvado seja Deus. E para findar, eu vou aqui no parágrafo 5, lá no fim diz assim: isso é uma advertência para líderes. E é para todos nós, né? Principalmente para os líderes. Os líderes devem pastorear a igreja, não com ordens, mas com o exemplo. Estão entendendo? A frasinha bem pequenininha, mas bem significativa. Os líderes, eles precisam não dar ordem, precisam ser exemplo. Isso que o apóstolo Paulo fez. Ele deu exemplo. Mas esse exemplo, amados e amadas irmãs, só é possível se eu e vocês estiver conectado, arraigado, profundamente na palavra. Então, nós precisamos dar exemplo. E o exemplo, dar exemplo, aliás, não é muito fácil, não. Por isso que nós precisamos estar conectados ao Senhor. Porque foi Ele mesmo quem deu o exemplo de tudo quando Ele esteve aqui na terra. Então, louvado seja Deus. Que o Senhor possa nos ganhar mais, amados e amadas irmãs, todos os momentos. Eu não digo todos os dias, eu digo todos os momentos. Porque nós respiramos todos os momentos, então precisamos pedir: Senhor, me ganha todos os momentos. Amém? Louvado seja Deus. E para findar, o 6 ele diz assim: a pregação do Evangelho nos leva a viver na obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. Mesmo amados e amadas irmãs, em meio a provações, existe esperança. Aleluias! Louvado seja Deus. Vocês crerem? Jesus é o Senhor. Sim